pela gestão que os municípios necessitam, da necessidade que os municípios sofrem nas suas gestões. Sobre a questão do ICMS ecológico, né, a gente está no teto máximo de 3%. Quase que o ano passado, a gente estava até discutindo aqui, o ano passado quase que nós ficamos na frente de Goiânia, por conta de receber uma grande demanda por conta dos polos industriais. Nós temos lá 3 polos e um tecnológico em andamento. E em relação ao reinvestimento do valor captado em relação ao ICMS ecológico, eu vejo que tem que se ter uma preocupação um pouco maior, né? E aí nós também estava falando com um colega aqui ao lado sobre a questão do reinvestimento nos eixos estruturantes nas frentes do meio ambiente. Então, se ele é oriundo de verbas vinculadas ao ICMS ecológico, ele tem que ser necessariamente reinvestido. E nós temos essa preocupação no município de Aparecida. Houve alguns debates, inclusive com a presença do prefeito Gustavo Mendanha, e lá se tem uma proposta para investir os 3%, hoje atualmente 3%, de forma total na reestruturação dos parques de Aparecida, que nós queremos também passar e ter uns modelos melhores do que a Goiânia, sem espírito competitivo aqui, mas há uma tendência de que o atual prefeito Gustavo Mendanha pegue esses 3% recebidos do ICMS ecológico e faça o reinvestimento diretamente no meio ambiente, na reestruturação dos parques lá. Muito obrigado. Eu até fico feliz de ouvir que a intenção de Aparecida, e aí, claro, isso fica facultativo a cada município, até porque a sugestão aqui é colocar um percentual, mas se a Aparecida já está dizendo que tem a intenção de colocar 100%, a gente vê aí a preocupação que os municípios de fato têm e os secretários responsáveis, prefeitos responsáveis têm pelo meio ambiente. O que quebra aí aquele discurso que desenvolvimento não é possível ser feito com sustentabilidade. E é justamente o que a gente busca. Desenvolvimento, sim, mas não com aquela visão, aliás, o desenvolvimento com sustentabilidade, mas sem aquela visão xiita de que você não pode dar um passo rumo ao desenvolvimento se você precisar, às vezes, de alterar a flora local. E aí, mais uma vez, falando de flora, aliás, o termo flora ele nem cabe em região urbana, seria em zona rural. Mas você, às vezes, precisar de fazer alguma intervenção pontual, como o caso, o exemplo que eu acabei de dar aqui, de 3 árvores de aroeira, que sim, que bom que Goiás ainda tem aroeira, mas em zona urbana isso não vai fazer a mínima diferença para ninguém, nem para o cidadão, e muito menos aí para o meio ambiente que está em torno daquela região. Mais alguém gostaria de pontuar alguma coisa? Por favor. Fala seu nome para a gente, por gentileza. Bom dia. O Anderson Carneiro, secretário do Meio Ambiente lá de Ipameri. Quero inicialmente cumprimentá-lo pela iniciativa, juntamente com a Assembleia Legislativa. São temas interessantes a serem discutidos, precisa sim ser revistos. Eu represento um município de pequeno porte e nós temos essa dificuldade de manter então esse quadro técnico, essa exigência de 3 técnicos numa secretaria de pequeno porte onera muito o município. Então precisa realmente ser discutido. O nosso município hoje ele já faz um trabalho que deveria ser feito pela SEMAD. Então estamos dessobrecarregando o Estado, e por outro lado o Estado hoje quer nos dar um tapetão, porque a gente não tem esse quadro técnico efetivo, e isso vai complicar a vida dos empreendedores de Ipameri, porque temos 1.500 processos cadastrados, sobretudo os pequenos e médios produtores rurais, que vão ser prejudicados. Então a gente precisa rever essa questão e resolver de fato essa pendência que o Conselho Estadual do Meio Ambiente vai e volta nessa mesma discussão. O nosso município é credenciado há quase 10 anos, que a gente faz licenciamento ambiental de impacto local, e a gente vem discutindo, batendo a mesma tecla para criar esse quadro técnico. E agora temos 6 meses, não só Ipameri, mas várias prefeituras, a mesma situação. Se não se adequar em 6 meses, vão perder o credenciamento. E isso vai dificultar demais a vida dos nossos empreendedores.
Então, a discussão que vocês estão propusendo aqui veio numa hora, no momento chave da discussão do SEMAN. E quanto ao ICMS ecológico, nosso município também ele recebe esse repasse, e eu deixo a sugestão para que esse recurso ele seja gerido nos municípios via fundo de meio ambiente. Todo município tem seu fundo de meio ambiente e tem regras específicas para se aplicar esse recurso. Então, eu sugiro que a legislação imponha aos municípios, então, a gerência desse repasse via fundo de meio ambiente, né? O nosso município já faz a aplicação desses recursos, mas aqueles municípios que estão com uma certa dificuldade de individualizar esses recursos, faça a individualização e repasse via fundo de meio ambiente. O secretário é gestor, toda a aplicação desse recurso passa pelo crivo do Conselho Municipal do Meio Ambiente e uma prestação de contas transparente que vai atender de fato os objetivos, que é aplicar em prol do meio ambiente. Eu até confesso que é uma surpresa ver que essa iniciativa ela tem, pelo menos de parte dos que estão aqui presentes, respaldo. Eu imaginei que eu fosse sentir um pouco mais de resistência num projeto de lei que visa colocar esse recurso do ICMS ecológico reinvestido em meio ambiente. É claro que aqui a gente tem uma amostragem relativamente pequena, próximo dos 246 municípios do estado, mas é uma surpresa bem positiva e agradável para mim estar ouvindo isso dos representantes aqui presentes. Alguém mais gostaria de expor alguma questão? Leonardo, representando a FAEG. Então, deputado, minha participação é só mesmo parabenizar pelas duas proposições colocadas aqui. A FAEG, o Senar, ele está distribuído praticamente em todos os municípios do estado de Goiás. A gente sente que essa questão, principalmente da resolução, é uma carência que os municípios têm e que a sua proposição vem em boa hora para poder auxiliar. Então, a minha participação mesmo aqui é só para apoiá-lo e parabenizar pela iniciativa. Eu acredito que ela vem em prol do que o produtor precisa, do que o setor produtivo rural necessita hoje. E mais uma fala aí que vem a quebrar aquele discurso que produtor rural não cuida do meio ambiente, né? Discurso falso, que é justamente ao contrário. O Brasil é um país extremamente preservado porque o produtor rural faz o seu trabalho em cuidar das suas reservas, cuidar aí das suas nascentes, dos seus mananciais. E cada vez mais hoje, graças às redes sociais, a gente consegue mostrar isso para a sociedade, mostrar com números e com dados. Mais alguém? Sim. Por favor, fala seu nome aí para a gente e a posição do senhor. Oi. Meu nome é Sérgio Murilo, eu sou o secretário de Meio Ambiente de Padre Bernardo, situado no entorno norte de Brasília. O deputado, inicialmente, eu gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa e dizer que eu acho que o senhor vai ter o respaldo de praticamente 100% dos municípios, porque o senhor está simplesmente legitimando uma coisa que já deveria ter acontecido. Na minha secretaria, nós temos lá 2 agrônomos, que um sou eu, o outro é a minha assistente. Temos um ou outro terminando a agronomia agora no fim do ano. E nós não somos efetivos. E assim, foi retirado da gente o poder de dar a área de desmatamento de até 20 hectares. Sendo que a gente responde junto ao órgão de classe, responde legalmente pelos atos, normalmente, como qualquer outro, e eu não entendo por que essa negativa. Eu acho que vai ajudar muito ao desenvolvimento da secretaria, aos trabalhos desenvolvidos na secretaria, como um todo. A outra coisa, quanto ao ICMS ecológico, me parece que é uma grita geral, e até pelo grupo de secretários de meio ambiente que a gente participa dele, um questionamento a respeito do pontuamento, da pontuação, de você ter que abastecer todos os itens, subitens de cada item. Então, quem tem alguma estrutura assim até maior, está fazendo um trabalho maior, mas não atingiu todo, como por exemplo, nós não temos a reciclagem de resíduo de construção civil, mas temos os outros. Mas como nós não temos esse subitem, a gente perde o ponto na questão inteira. Eu não acredito que isso seja justo, porque
não é porque a gente não está fazendo um trabalho ainda que os outros devam ser menosprezados, que também é muito trabalho e despesa para chegar ao ponto que chegou, com resíduos de saúde, com elaborando plano de gerenciamento de resíduos sólidos, trabalhando nesse plano municipal de saneamento básico, que ele é muito extenso, toma um tempo muito grande da gente. Além do mais, ainda com a espada do Ministério Público em cima da cabeça da gente, noite e dia. Inclusive, amanhã eu fui convocado para uma audiência no meu ministério, com a minha promotora, para explicar a respeito de aterro sanitário. Que a lei fala uma coisa e nós não damos conta de cumprir. Então, nós estamos trabalhando, apesar de todo o esforço, trabalhando na ilegalidade. O Ministério Público assim entende, não abre mão. Eu não sei como é que vai fazer, porque ninguém tem aterro e eles querem que a gente dê destino certo aos nossos resíduos. Eu acho que essas seriam as maiores questões que envolvem, pelo menos, os municípios que a gente tem conversado. O meu, sim. Parabéns pela iniciativa. E eu até peço que traga essa sugestão para a gente, sugestões de alteração na legislação, para a gente estar estudando aí, vendo viabilidade. A nossa intenção aqui é justamente ajudar os municípios e fazer com que as pessoas, com que os entes públicos, com que as pessoas andem dentro da legalidade. A questão dos itens e subitens, eu peço que o senhor traga aí para a gente isso, a sua sugestão, para que a gente possa estar analisando isso. E a questão da aterro sanitária é algo um pouco mais complexo, mas eu gostaria também de estar analisando isso de forma mais profunda. Assim como eu estou me colocando à disposição para cada demanda do setor, gente, a todos os secretários que estão aqui, tragam isso para a gente, fazer uma análise minuciosa aí, ouvir a opinião de vocês e estar propondo aqui a legislação que venha a se atentar com os tempos que a gente vive. O meu ponto de vista é: todo mundo, a grande maioria das pessoas quer agir dentro da legalidade. Às vezes a legislação ela é tão impeditiva, tão proibitiva, que te obriga a estar agindo fora da legalidade. Então, o senso comum, o bom senso, ele sempre é bem-vindo em qualquer situação, e essa situação ela não é diferente. Então, eu quero deixar aqui as portas abertas para vocês estarem trazendo sugestões para a gente, e a gente está fazendo essa análise e, claro, propondo alternativas, propondo alterações, caso elas sejam cabíveis. Por favor. Bom dia, deputado. Quero parabenizar pelo esse projeto, é de grande valia, visto a necessidade hoje dos municípios, né? Pouco recurso, e se a gente conseguir destinar pelo menos 50% que está aqui estabelecido, com certeza a gente vai ter grandes projetos sendo desenvolvidos no município. Porque hoje a SEMAD, o órgão estadual do meio ambiente, ela vem cobrando dos municípios no ICMS ecológico, né, vários critérios, itens, que sem recurso é impossível de realizá-los. Então, acho que o primeiro passo é a gente ter esse recurso destinado no Fundo Municipal de Meio Ambiente para ser realmente gasto com o desenvolvimento sustentável de cada município. Então, eu acho que a gente vai dar um grande passo após a aprovação desse projeto, que o gestor dos municípios vai conseguir, né, viabilizar esses critérios e conseguir as pontuações que geralmente é a máxima que todo mundo quer. Então, acho que esse aqui é o primeiro passo e o grande passo que a gente vai dar. Outra coisa também é do corpo técnico de cada município. Também acho que não tem necessidade de 3. Tem município que tem uma particularidade diferente do outro. Isso tem que ser revisto dentro de cada município, né? Tem atividades desenvolvidas em cada município diferentes. Então, não tem como você colocar no mínimo 3. Tem município que vai precisar, às vezes, de 1, 2. No mínimo 2, multidisciplinar, né? Mas nem sempre 3. Então, acho que é um caso a ser revisto e interessante aqui no projeto. Parabenizar você e sua equipe aí, jurídica, por ter apresentado esse projeto. Eu agradeço, e é justamente isso que essa comissão está fazendo, abrindo as portas para sugestões, e sempre ressaltando, gente, eu não sou o dono da razão, não quero impor nada de goela abaixo a ninguém. O que eu quero é trazer para o debate, junto com os representantes legitimamente eleitos, os seus representantes, na verdade, os secretários são os representantes dos representantes legitimamente eleitos. Então, esse debate ele está aberto.
E todas as demais questões, mais uma vez ressaltando, tragam para a gente, vamos tentar fazer em Goiás melhor. A gente passa por uma mudança de paradigma no Brasil, a gente passa por uma mudança de paradigma no estado de Goiás, e claro, as resistências elas vão existir, mas nada como diálogo, nada como comprovação com números, nada como sentar para ter uma boa conversa e chegar no denominador comum, que no final da conta tem a população como norteador das decisões. Por favor, amigo. Bom dia a todos, meu nome é Paulo Lopes, eu represento aqui neste momento o presidente da Agência Ambiental do município de Goiânia, Gilberto Marques. Uma situação que nós temos aqui em Goiânia, deputado, para os empreendimentos potencialmente poluidores, foi instituída a chamada compensação ambiental, que ela incide sobre o valor venal do empreendimento. Eu gostaria que, se você pudesse, mais tarde, discutir com a sua equipe essa possibilidade também de substituir parte do ICMS pela compensação ambiental. Seguramente, ela rende muito mais para o município do que o ICMS ecológico, porque vai incidir essa taxa em torno de 0,5%, é o que a AMA cobra hoje, é o mínimo que é estabelecido também na legislação federal e que pode angariar bastante recurso para o município. E é claro também que é depositado na conta do Fundo Municipal do Meio Ambiente, que o prefeito pode utilizar para fazer os seus projetos de aplicação em parques, praças, enfim, para melhorar a situação ambiental dos municípios em geral. Eu também peço que o senhor esteja oficiando a gente aí e passando essa sugestão para que a gente faça essa análise e vamos sentar depois para dialogar sobre isso, até para me entender um pouco melhor de que forma isso seria feito, qual o mecanismo a gente utilizar, mas vamos agendar essa reunião para que a gente possa estreitar. Estamos à disposição. Tá bom. Alguém mais gostaria de, por favor, nosso amigo, posteriormente? Deputado, eu me chamo Braz Gontijo da Silva, sou ex-superintendente do IBAMA em Goiás, anos 1997-2000, sou promotor de justiça aposentado e hoje advogado aqui junto com meu parceiro, Dr. Bruno César, que é membro da Comissão de Agricultura da OAB Goiás. Inicialmente eu queria parabenizá-lo pela sua posição do desenvolvimento sustentável. Vossa Excelência, o senhor ou você é novo, eu sou velho, posso te chamar de você, né, deputado? Já no ano 2000 eu pensava que desenvolvimento sustentável, eu já pensava nesse desenvolvimento sustentável. Mas, na época, existiam lá no IBAMA a expressão que você usou aí, os xiitas. E eu sempre dizia que não deveríamos deixar a onça morrer de fome, mas também não poderíamos deixar o homem morrer de sede. Aconteceu um fato interessante nessa época, eu vou narrar aqui a guisa só de quase que da literatura das questões ambientais. É uma questão que ainda hoje pega muito, que é mais ligado à fauna, que é a questão dos animais silvestres. Nós temos hoje tráfico de animais silvestres, coisa bárbara. E, na época, os fiscais do IBAMA queriam apreender tudo quanto é papagaio. Tinha famílias que tinham papagaio há 20 anos, 30 anos. Era um filho. Então, tirar aquele papagaio daquele seio ali onde ele estava familiarizado e levar para o zoológico ou para um criatório aí qualquer, era muito mais danoso para o pássaro. Então, eu pregava que nós deveríamos educar de forma maciça, de forma contundente, para que não houvesse mais pessoas adquirindo, capturando papagaios
e colocar ele em cativeiro. Vamos, da agora para frente, melhorar, para que não tivéssemos papagaios aprisionados em gaiola mais. Então, eu queria parabenizá-lo por essa posição sua, deputado, de desenvolvimento sustentável, que eu acho que é a nossa saída. Felizmente, hoje, como alguém já disse aí, essa é a mentalidade que está começando a aflorar. E dizer que por aí é que nós devemos trilhar os caminhos de preservar o meio ambiente e podermos promover o nosso desenvolvimento. Então, que Vossa Excelência, como deputado, como parlamentar, ouse bastante nesse caminho. Parabéns. Eu agradeço pelas palavras, e aqui está um belo exemplo do bom senso que eu estava dizendo. Ninguém defende captura de animais silvestres e criação de animais em cativeiro, ninguém defende. Agora, o que adianta pegar um animal aí com 20 anos dentro de uma família? O animal provavelmente vai morrer de depressão, de nervosismo, exatamente. Então, esse é o exemplo do bom senso que eu venho falando. A gente tem que sempre colocar o bom senso e a população como norteadores das decisões, e não tratar nada de forma radical e que possa, inclusive, trazer prejuízos e não ganhos para nenhum aí das pessoas atingidas. Por favor. Bom dia a todos, bom dia, senhor deputado, juntamente com seus pares que estão presentes. Eu sou o Adenil, sou engenheiro agrônomo, analista ambiental do município de Itaguaru, né? Estou aqui representando o secretário municipal, juntamente com o meu colega, que é biólogo lá da secretaria. E em relação ao que tem sido levantado nessa pauta, em relação à alteração da resolução número 2, o município de Itaguaru é favorável, né? Nós sabemos da dificuldade que é de se manter o quadro técnico lá no município. E em relação ao ICMS ecológico, corroborando com os demais colegas que se pronunciaram em destinar esse valor, esse ICMS, para o Fundo Municipal de Meio Ambiente... Ou valor total ou percentual? Ou percentual, é de grande importância, porque a grande reclamação dos prefeitos, pelo menos da nossa região, é de que a prefeitura não tem recursos para manter a estrutura da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né? Tanto em termos de funcionários, quanto de veículos e demais ações que são necessárias, né? Então, nós também somos de acordo com isso aí e iremos trabalhar juntamente com o senhor para que isso consiga ser implementado, né? Um outro ponto que eu gostaria de colocar aqui é em relação aos consórcios públicos municipais. Eu tenho conhecimento do CONSED, que é o Consórcio Público Serra Dourada, que tem 15 municípios que são consorciados nesse consórcio, e isso ajuda naquelas prefeituras a resolver os custos em relação aos funcionários, né? Eu acredito que se houver um incentivo, né, por parte do Estado e dos órgãos ambientais para a formação de consórcios públicos intermunicipais, para diluir o custo, né, dessa secretaria, eu acredito que seria interessante a aplicação desse ICMS ecológico nesses consórcios públicos. Também seria algo que contribuiria para o funcionamento dos mesmos, né? E é isso que eu anotei aqui, tá bom? Eu agradeço pela oportunidade. Eu agradeço aí pela contribuição e traz para a gente aí essa ideia por escrito e vamos debater ela. É algo também que possa vir a somar aí. No meu município mesmo já existe a sugestão do consórcio ligado à saúde, agora a sugestão aí do consórcio ligado ao meio ambiente pode ser uma saída também para ajudar a custear aí essa pasta. Isso, porque já existe esse consórcio lá no município de Itapuranga e envolve outros 15 municípios, né?
na verdade, outros 14, além de Itapuranga. Então, aos demais secretários que estão aqui presentes, seria uma oportunidade para ele estar conhecendo esse consórcio lá. Diminui estrutura, diminui custo, melhora a eficiência de fiscalização e de análise de processos ambientais, né? E tira esse peso das prefeituras, concentra isso no consórcio, né? É uma ideia interessante. Alguém mais gostaria de contribuir com a gente, por gentileza? Bom dia, meu nome é Max Vinícius, eu sou biólogo e coordenador de meio ambiente na Secretaria de Goianira, junto com meu amigo Glauco, que é agrônomo, e nós somos favoráveis a essa questão da resolução número 02 do SEMAN, quanto aos técnicos. No nosso caso mesmo, município de Goianira, somos descentralizados desde 2013. E nós viemos para a reunião, deputado, um pouco preocupado com o que nós passamos na última reunião com a SEMAD, onde, no meu ponto de vista, como técnico da área, parece que eles estão meio que nem que blindar o ICMS ecológico, porque eles mudaram agora de uma noite para o dia agora desse ano a forma de avaliação. Então, reforçando o que o secretário comentou, o meu município pode fazer coleta seletiva, pode ter gerenciamento de construção civil, mas se eu não tiver a licença de funcionamento do aterro, eu vou perder a pontuação. Então, isso a gente tem que... Eu gostaria de trazer para a pauta, para a gente inserir esse assunto, a avaliação dos critérios. Por exemplo, hoje no nosso município, nós fizemos... Qual que foi a nossa saída? Igual ele mesmo comentou, o Ministério Público está fazendo de qualquer forma multa diária, questão do lixão. Fizemos um consórcio, nosso município faz parte da Bacia do Meia Ponte. Bacia do Meia Ponte abastece o município de Goiânia, região metropolitana. Então, o que acontece? Fizemos o consórcio com esses municípios da Bacia para poder fazer o lixão, na verdade, o aterro sanitário em consórcio. Conseguimos. Agora, vê se você concorda comigo. Você não acha que um município que está se movimentando há quase 2 anos para elaborar um plano de gerenciamento de resíduos, fazer consórcio com outros municípios, a licença prévia está pedindo lá da SEMAD desde agosto do ano passado. Foram emitir agora a licença prévia. Então, o que acontece? Você não concorda comigo que o município está se movimentando para poder resolver a situação? Então, como que eles lançam essa instrução normativa aqui, ó, instrução normativa número 03 de 2019, que foi publicada no dia 22, semana passada, no dia da reunião. Então, como que eu vou... como que eu não vou comprovar com a licença prévia que nós estamos tomando medida? É só funcionamento que é válida? Então, acho que a gente poderia discutir, colocar isso dentro da lei, na pauta, para discutir essa avaliação dessa instrução normativa, que praticamente vai deixar 90% dos municípios inaptos a receber o ICMS ecológico. Se a gente for olhar 246 municípios, quantos hoje que tem aterro sanitário no município? Né? Então, eu queria parabenizar pela reunião. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que tomar mesmo. Os municípios devem se unir, porque, pelo meu ver, o resumo que está acontecendo, parece que está colocando... Não que o nosso município não queira fazer as condicionantes, nós estamos fazendo. Tem 2 anos que a gente está... Tem 2 anos que a gente está tentando ICMS ecológico e não consegue. Questão da APA, aprovamos a APA. Agora, com essa instrução normativa aqui, infelizmente, a gente não vai poder atender. Pode atender os 4 quesitos aqui, mas se não contar um, a gente perde tudo. Né? Então, eu queria esse olhar com mais atenção, carinho, para a gente poder levantar essa briga aqui, para poder essa avaliação do ICMS, porque dessa maneira que saiu a instrução, a gente vai ficar sem receber, e acho que a maioria dos municípios também. Eu acredito que esse é o exemplo perfeito das legislações proibitivas, que na verdade não somam em nada, nem para o meio ambiente, porque se vocês estão se movimentando para atender o que está sendo exigido através de um consórcio para fazer aí esse aterro sanitário, o lixão, o aterro sanitário. E aí vem uma normativa que basicamente cortam você. Qual é o incentivo de seguir em frente? Qual é o incentivo em continuar fazendo investimento para atender, sim, os requisitos que estão sendo colocados? Punitiva, né? Porque, por exemplo, a gente quando faz algo errado, vai lá e pune, fiscaliza, não é? Mas e, por exemplo, aquele produtor que cuida da sua nascente, que cerca a nascente, que planta, que está produzindo água, ele não ganha nenhum benefício? É igual ao nosso caso aqui. Tudo bem que a gente está com a licença prévia do aterro, mas e as ações de gerenciamento de coleta seletiva, de construção de resíduos civil, lixo hospitalar, que nós mantemos o contrato há tantos anos? Agora, por conta dessa licença específica, nós vamos perder o ICMS?
Então, assim, é injusto, né? Isso não pode ser desconsiderado. Todo o trabalho que vem sendo feito, às vezes por uma questão específica, e que essa questão está sendo, providências estão sendo tomadas para que seja atendida também, você desconsiderar todo o resto. É exatamente essa visão xiita que eu venho falando que tem que ser combatida. Isso prevaleceu no nosso país ao longo de décadas. E hoje a gente está conseguindo, em primeiro lugar, graças às redes sociais, porque antes existia uma certa ideologia, existe ainda, mas não é predominante mais, e o que eles falavam era o que todos tinham que rezar. E ai de quem ousasse colocar uma palavra diferente do que era ali a cartilha dessa turma. Hoje não, hoje a gente está conseguindo ter um diálogo direto com a população, está conseguindo acabar com o monopólio da informação graças às redes sociais e, dessa forma, a gente quebrar esse paradigma aí para que o nosso país possa ir mirar para o futuro e não amarras aí que nos mantém nesse ostracismo ao longo de décadas, os famosos voos de galinha, um país que não é um campo fértil para o investimento, prefeituras aí que mesmo tentando solucionar o que é imposto a elas ainda são penalizadas por talvez um único item, desconsiderando todo os outros trabalhos que vêm sendo realizados. Então, isso a gente... Agora, pode ter certeza, isso vai ter resistência. A partir do momento que eles vão ver que isso aqui vai crescer, que tem o apoio das prefeituras, vai ter resistência. Mas não tem problema, a gente está aqui para debater, sim, e para conversar, para ouvir também. E não para impor, mas a gente vai ouvir também, mas vamos colocar Goiás no rumo do futuro, assim como já existe, assim como já está acontecendo em outros estados do Brasil. Os estados do Sul, principalmente, mas na última audiência pública que eu realizei aqui, a secretária do Meio Ambiente deu alguns exemplos também de Minas, até da Bahia, gente. Goiás está ficando para trás. E por que eu cito até da Bahia? Não é nada contra o povo baiano, não, um povo que eu adoro, mas é porque a gente sabe que lá tem um viés ideológico muito forte, é um estado governado pelo PT, e mesmo assim eles estão conseguindo avançar em licenciamento ambiental e outras questões ligadas ao meio ambiente, e Goiás está ficando para trás. Bom dia, deputado. Agradecer pela participação, Celso Mendes, pela Federação Goiana de Municípios. Primeiro tema assim, que a gente acredita que deve ser discutido é a reformulação do Conselho Estadual, que manter uma formulação já há mais de 10 anos, assim, não privilegiando todos os setores da sociedade. E assim, é uma medida que, de início, já poderia mudar a forma que é feita toda a parte de política pública do Estado. Então, assim, segunda questão, sobre o semestre ecológico, a gente acredita que é louvável a questão da vinculação, só que assim, a gente tem que ter alguns preceitos, porque não é uma verba discricionária, é uma verba obrigatória, que está dentro do ICMS dos 25%. Nela incide precatório, incide do 10º da Câmara, incide saúde, incide educação. Então, assim, se a gente pensar em vinculação dela a um percentual, a gente tem que lembrar, esse valor, ele tem os 25% da educação, os 15% da saúde, os 7% do 10º das câmaras e normalmente 2% para precatórios, que é a questão legal. E outra questão que a federação vem já discutindo há algum tempo é a questão do número de técnicos mesmo. Ela é favorável à redução, porque alguns municípios não é necessária essa quantidade. E ela defende, em vez de você querer endurecer as regras, restringindo os municípios menores, é fazer cooperação via CECIMA, via IBAMA, para que os municípios possam desafogar o licenciamento no Estado e possa ser como se fosse um braço do Estado na fiscalização e na questão da lida com os processos também, não sendo o Estado o detentor único de análise e fiscalização. Só para me anotar aqui, qual é o seu nome mesmo? Celso Mendes. Celso Mendes, de onde? Federação Goiana de Municípios. Federação Goiana dos Municípios, né? Depois pega o contato aí pra gente. E dos demais também, eu não sei se tem uma lista aí de contatos, mas peço que todos deixem seu contato. Alguém mais gostaria de contribuir? Por favor. Bom dia a todos. Eu venho aqui representando a Comissão de Direito Agrário do AB, que já vem há um certo tempo em acordo com o deputado Zé Carapô, e nós vemos primeiramente agradecê-lo por esse olhar tão carinhoso com o setor rural e ambiental, e
Na pessoa do Dr. Frederico Alves, nos colocamos à disposição para um apoio técnico, político, nessa empreitada tão importante para o Estado. Na verdade, a OAB acredito que vai ser um grande parceiro nosso aí na busca dessas mudanças. Vamos precisar muito do apoio de vocês, tanto tecnicamente, trazendo sugestões também, e da mesma forma que eu me coloco à disposição, tenho certeza também que a OAB está à disposição para nos ajudar aí nessa empreitada. Alguém mais gostaria de estar contribuindo com a gente? Por favor. Bom dia. Pode falar posteriormente. Alexandre de Porá, secretário de Meio Ambiente. Nós estamos com o pessoal, assessor jurídico do consórcio e a diretoria fiscal também do consórcio. Nós estamos representando também a Associação do Médio Araguaia, em nome da prefeita Fernanda Nolasco, de Baliza. E a nossa dificuldade maior hoje, primeiro falando com relação aos consórcios, é a questão do número de técnicos habilitados para a descentralização do licenciamento. E a formação dessas micro-regiões dentro da Associação do Médio Araguaia dos 24 municípios, ela tem se consolidado para que o número de técnicos atenda a essas micro-regiões. Então, para os 24 municípios da associação, um consórcio apenas nosso, que nós estamos mobilizando na região de Porá. Hoje nós temos 5 cidades envolvidas em torno de 30 quilômetros, Amorinópolis, Diorama, Israelândia, Jalpaci e Ivolândia. E a extensão do corpo técnico para atender as cidades mais distantes, como Bom Jardim, Baliza, até mesmo agora, né, as cidades que ficam até próxima à região divisa de Barra do Garças, Aragarças, nós teríamos uma inviabilidade pela logística até de distância. E, nesse sentido, essa consolidação do corpo técnico apenas com 3 profissionais em cada município, jamais descentralizaríamos o licenciamento em outros municípios, né, menores. Com essa questão, a gente veio aqui hoje justamente para ouvir, mas chegamos um pouco até atrasados pela viagem também. Mas a nossa reivindicação é que seria essa formação desses consórcios e que eles tenham essa autonomia de escolha dos técnicos, claro, por efetivação, que sejam efetivos, engenheiros, técnicos habilitados de cada departamento das prefeituras, mas que a escolha desse corpo técnico ela seja de uma forma que não apenas a lei ingessa nos 3 técnicos por município. E a gente tem percebido que a legislação tem mudado para a formação dos consórcios, a liberação efetiva das licenças parte de cada município com a sua estrutura administrativa e não do consórcio em si. Por isso que parece que todos os consórcios foram impedidos do licenciamento. E hoje a gente acredita que essa regionalização, que essa criação desses núcleos regionais, ela vai viabilizar aí a estrutura de licenciamento, de atividades de impacto poluidor. E a questão do ICMS ecológico também, que a gente identifica, não é nem tanto a questão do atendimento ao quesito do licenciamento, que eu acho que isso vai ser bem revisado e debatido, mas a gente observa que mais a aplicação dos recursos. Então, de nada adianta a gente discutir, debater, que tem que resolver de aterro sanitário, tem que resolver outros problemas ambientais, mas o recurso que vai à administração é mal direcionado aos recursos à parte ambiental. Então, acho que isso tinha que se engessar na lei, sim, a aplicação dos recursos com maiores sanções. Então, se tem 5% do ICMS, a parcela que for a cada município, que ele seja aplicado e destinadas a operações de aterro sanitário, de saneamento básico e outras aplicações ambientais. E não ficar à mercê do própria administração, do prefeito ou da equipe gestora do Fundo de Meio Ambiente, da pasta, que aplique esse recurso sem direcionamento de estar assim amarrado em lei. Então eu acho que a discussão do aterro dessas ações, do atendimento a um critério, um quesito, não vai parar se discutir simplesmente por não atendimento à questão do licenciamento da licença prévia ou de instalação, mas sim eu acredito que a efetivação da aplicação do recurso, que aí tem que estar bem amarrado sim na lei. Eu até já deixo a sugestão dada aqui, caso isso seja levado adiante, eu acho que a gente poderia trabalhar com um número entre, já foi até sugerido aqui 100%, mas eu acho que não precisa ser tão engessado, facultativamente sim, mas eu acho que a gente pode trabalhar com um número entre 25% e 50%. Pelo menos essa é uma sugestão minha, e a gente vai estar ouvindo vocês aí também para dar andamento nisso, caso essa seja a vontade dos municípios e isso venha atender de melhor forma a população. Bom dia, deputado. Bom dia a todos. Jaime, secretário de Agricultura e Meio Ambiente do município de Pires do Rio.
A minha vinda aqui hoje é para apresentar a grande dificuldade nossa, como eu cheguei atrasado, peço até desculpa pela viagem, o transtorno. A minha dificuldade, a dificuldade do município do Pires do Rio, é a da maioria aqui presente, pelo que eu estou vendo, que é, primeiramente, o questionário do ICMS ecológico, onde foi reduzido o número de questões e unificou as questões em um só critério, que para os municípios de pequeno e médio porte, no nosso caso o médio porte, não tem condição da implantação do aterro sanitário, ou seja, uma pergunta ali, um critério já se foi água abaixo, devido somente a um dos requisitos do critério. E aí educação, coleta de resíduos de construção civil, coleta seletiva, enfim, isso aí não tem valor. Outra questão é a sugestão para o repasse do ICMS ecológico para diretamente do Fundo Municipal do Meio Ambiente, como é da saúde, da educação, enfim, prestação de conta, toda a legislação, igual é dos outros fundos, porque assim, os repasses, eles, de fato, ele é aplicado ali na questão ambiental, que do jeito que está, do jeito que é a realidade hoje, infelizmente, é usado para pagar folha, outros custos, enfim, os projetos ambientais ficam a desejar. Outra questão também é a questão do licenciamento ambiental. Somos descentralizados, creio que eu acho que 70 municípios foram desclassificados. Nós estamos na questão de adaptação, não fomos desclassificados ainda, mas exigindo que o município custeie 3 técnicos efetivos, que fica exige um orçamento maior da secretaria para estar custeando esses técnicos, que eu acho o seguinte, que antigamente a SEMAR tinha uns 15, 20 para atender 246 municípios. E agora exigir 3 técnicos para um município só, eu acho o seguinte, que tinha que haver o seguinte, exigir pelo menos um, e o município, através da sua demanda, que iria adaptar. Não, nós não estamos dando conta, está ficando atrasado aqui os processos, não está andando, aí sim, não, vamos contratar mais um. Assim é minha sugestão. Muito obrigado a todos. Eu agradeço pela participação. Minha visão em relação a isso, minha visão, né, e a minha visão ela não vai prevalecer sobre a visão da maioria, pelo contrário, sempre desde o início aqui, eu sempre deixando isso muito claro. Mas a minha visão um exemplo sobre o alvará fácil que foi implantado aqui em Goiânia, a gente falou sobre isso. Quem foi o responsável por implantar isso em Goiânia palestrou para a gente na última audiência pública que fizemos. É a responsabilização do profissional. Eu sou a favor, minha opinião pessoal, de liberar e não se obrigar a colocar um efetivo. Imagina se você cair na mão do efetivo desse xiita, o que pode acontecer e acontece. Aí você é obrigado a ficar ali até o cara se aposentar, em cima de uma visão, às vezes, unilateral, uma visão que não é ampla, muitas vezes xiitas. Não estou falando que isso acontece sempre, não. Tem muita gente com bom senso também, mas se você cair na mão de um servidor desse, você ficou amarrado aí para os próximos 30 anos, a minha visão teria que permitir, sim, funcionários que não sejam efetivos, concursados. Agora, a responsabilização, o profissional ele tem responsabilidade pelos seus atos, ele tem responsabilidade pelos documentos que são emitidos por ele. E ele, inclusive, responde pelos seus conselhos classistas, com multa ou até cassação da licença, caso ele incorra ali em algum erro grave. Essa é a minha visão. Não sei se é a visão da maioria, mas eu acho que a gente tinha que flexibilizar nesse sentido. Deputado, se Vossa Excelência me permita, só para colaborar com a discussão aqui, eu vejo que os colegas estão insistindo na questão da destinação do ICMS ecológico diretamente para o fundo. Talvez a explanação do nosso jurista aqui ao lado não ficou bastante clara, e aí eu peço colaboração para quem é da área jurídica aí, está nos auxiliando, até mesmo para não ficar insistindo com a situação que não é juridicamente, ao ponto de vista jurídico, é permitido. O ICMS, ele de forma alguma teria como ser destinado para o fundo. Juridicamente isso não é permitido. Então, assim, a não ser com a lei municipal, né?
Sim, teria que ser no orçamento, né? Assim, desculpa ter interrompido, mas vários colegas estão colocando a situação em relação à a proposta de colocar de encaminhamento do ICMS ecológico para o fundo, e eu do ponto de vista jurídico não consigo visualizar isso. Só para colaborar. Obrigado. Não, é importante até tem que ter o respaldo jurídico, todas as ações aqui sugeridas. Então, eu até imaginei que, bom, é possível desde que seja colocado no orçamento do município. O orçamento ele é aprovado anualmente e teria que se aprovar ano a ano, então, a destinação desse recurso. Então, teria que ser uma medida do município e sempre dentro do orçamento. Porque o recurso não é discricionário. Sim. Então, aí acaba que realmente tem que ser aprovado ano a ano. Eu gostaria só de terminar de cumprimentar algumas pessoas que chegaram um pouco mais tarde, mas secretário municipal do Meio Ambiente de Cromínia, Crice Cláudia de Almeida, membro da Comissão de Direito Agrário do AB, Bruno César, vereador do município de Aporé, Donizete, representante da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, Luiz Becker, secretário municipal do Meio Ambiente de Porá, Alexandre Teixeira Lopes. Mais alguém gostaria de... Sim. Secretário, só para lembrar, no início do ano eu vi uma reportagem do Paraná, questão de licenciamento, estava buscando aqui, não consegui encontrar. Lá estavam credenciando o pessoal, os ARTs, para ele ser responsável pela ANAS e pelo empreendimento. Só que vamos ver onde que isso vai parar, né? Começou com o atual governador lá, ele criou uma lei descentralizando e trazendo essa questão para as ARTs. Até o ponto que eu tinha visto, o Ministério Público tinha sido contra. Então, assim, algumas medidas jurídicas devem já ter sido encaminhadas para a gente ver a questão da legalidade, que isso ajudaria bastante no Paraná. Na verdade, foi o que ocorreu com o Alvará Fácil aqui em Goiânia, né? E é o que tem que ser feito. A cultura nossa é o seguinte: não consegue fiscalizar, então vamos criar normas proibitivas. E esse não é o ponto correto, no meu ponto de vista. Você tem como responsabilizar o RT, então acho que você simplifica a coisa. Aquele profissional ele é responsável pelo que ele emite, pelo laudo que ele emite, pelo que ele assina, por todas as decisões tomadas por ele. Não tem que responsabilizar mais ninguém a não ser o próprio profissional. E esse profissional vai ter a responsabilidade, pelo menos a maioria esmagadora, vai ter a responsabilidade de estar incorrendo dentro do que a legislação exige, porque é o seu CPF que está em jogo. Então não adianta você engessar, não adianta você fazer uma amarração de algo que simplesmente trava o desenvolvimento econômico, trava o desenvolvimento dos municípios e trava inclusive o atendimento ao meio ambiente, como alguns exemplos que foram citados aqui. Se mais alguém quiser participar conosco. Por favor. Paulo Lopes, representando o presidente da Agência Ambiental de Goiânia, AMA. Deputado, um dos grandes problemas que os analistas enfrentam é a questão da qualidade das leis que são aprovadas no âmbito municipal, no âmbito estadual, e quando existe uma situação de conflito legal, isso é muito comum para quem analisa processos, a gente tem que pegar a instância federal e verificar se a lei municipal ou estadual fere ou não alguma situação da legislação federal. Então, os senhores, como legisladores, tanto a nível municipal, a nível estadual, têm a assessoria jurídica uma obrigação de, antes de promulgar ou votar alguma situação legal, de verificar se não existe esse conflito. O técnico analista, é meu caso, por exemplo, constantemente eu esbarro na legislação estadual, municipal, porque a legislação federal é restritiva, enquanto que a municipal ou estadual, ela às vezes é permissiva e gera esse conflito. Nessa situação, opta-se pela lei federal. Então, os senhores, como legisladores, precisam verificar essa situação com muito cuidado, porque a maioria de leis que nós temos aprovadas no município, no estado de Goiás, de algum modo fere lei federal. Aí acaba dando esses conflitos, e o técnico, como você disse, ele é responsável pela sua RT
perante o seu conselho de classe. Então, gera esses conflitos, esses impedimentos. O empreendedor quer implantar um determinado empreendimento em determinado local. Tem uma lei municipal, tem uma lei estadual que faz esse impedimento. Então, o que a gente pede, como analista que eu represento na agência, é que, nessas instâncias, tenham um maior cuidado com a legislação federal, porque ela é que realmente, de fato, impede. O Ministério Público, vamos ter que conviver com ele, porque ele é o órgão fiscalizador, imbuído lá na Constituição Federal, de promover a fiscalização do meio ambiente. E temos que atender às questões que ele promove, as suas demandas. Obrigado. Eu, inclusive, peço que sejam enviadas para mim as sugestões, inclusive referentes a leis federais, porque, se necessário, a gente vai fazer gestão junto ao governo federal, assim como já fizemos em algumas questões. É claro que isso aí não vai depender de mim, deputado estadual Zé Carapô. Agora, que isso vai ser entregue, e se preciso, inclusive, marcar uma audiência com o ministro, que inclusive um ministro que tem uma visão moderna de como gerir o meio ambiente, o atual ministro Ricardo Salles, isso vai ser levado a ele. Eu tenho algumas outras questões relacionadas, não necessariamente ao meio ambiente, mas relacionadas à agricultura familiar, que eu vou fazer a gestão no governo federal. Então, eu peço que tragam essas sugestões aí, onde há conflito, e onde os senhores acreditam que há espaço para alteração da visão federal e da regulamentação federal, tragam, por gentileza, que a gente vai estar enviando essas gestões, sim, ao governo federal. Mas alguém gostaria de contribuir conosco? Bom, pessoal, eu agradeço pela presença de todos vocês. Opa, na hora. Bom dia, quero agradecer a presença de cada um de vocês e dizer sobre tudo que foi falado aqui, dentro de um projeto de lei que eu apresentei, que é ficando desonerada todo o ICMS das cooperativas de crédito, porque hoje as cooperativas, os catadores de papelão, tudo aquilo que eles vendem, pagam 9% de ICMS. No meu projeto já apresentei, levei para a secretária Cristiane Alckmin, também para a Andrea Vulcani, e vai ser aprovado. Só que dentro do projeto, nós estamos levando para os municípios o aterro sanitário. Tem hoje a verba federal para o município que fizer o projeto, e ele se enquadrando dentro daquilo que é exigido pelo governo federal, pelo governo estadual. Então se cria também no município. Nós já estamos trabalhando inclusive para Piranhas, lá perto de Porá, que é o chamado bolo de noiva, né? Aquele aterro sanitário com os equipamentos, que é um trator de esteira que fica sempre trabalhando ali, e as pessoas vão trazendo, faz um chorume ali do lado. Então, porque o governo federal criou a lei que não pode mais ter o lixão. Só que 210 cidades do estado de Goiás, o cartão postal de visita quando você chega, é um lixão a céu aberto, foguinho ali 24 horas, né, poluindo tudo aquilo, e não se criou ainda o que eu chamo de kit. O kit é aterro sanitário. Então tem a lei federal que proíbe o lixão, mas ele não se interessa de estar levando até os municípios. Então aqui nós vamos trazer para Goiás. Piranha vai ser o primeiro, nós depois estamos tentando levar um para o sudoeste. Estou em contato com o deputado Valdir, deputado federal, que está fazendo essa ponte em Brasília, e eu estou aqui em Goiás, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, criando a cooperativa também junto, né? Em Rio Verde nós criamos a cooperativa dos catadores lá, onde tira
tiramos 25 catadores de papelão das ruas, e hoje eles têm a cooperativa, onde eles vivem lá, tem 3 refeições por dia, café da manhã, almoço e café da tarde. Hoje eles tiram em média de R$ 1.300 a R$ 1.500 por mês, cartão de crédito, cartão, né, vai na conta da Caixa e recebe o seu recurso. Tem 2 meses no ano que aumenta até 1.800, que é o mês da pecuária, e acho que dezembro, né, as pessoas gastam um pouco mais com lata, então aumenta também a renda deles. Então nós queremos levar isso também para os municípios, as cidades que se enquadrarem. E aí pode juntar-se 6 ou mais cidades que tiverem ali em volta, porque às vezes fica mais barato você fazer o transporte do da sua coleta de lixo para uma cidade, fica mais barato do que você ficar colocando fogo ali, jogando numa propriedade, no terreno da prefeitura. Então, também gostaria que depois, se vocês tiverem alguma sugestão, as cidades que tiver interesse em fazer esse consórcio, tá? Porque hoje existe o consórcio, mas as cidades têm que se unir e pagar. Então é muito difícil hoje o município tirar dinheiro para bancar um consórcio. Então essa verba ela tem que vir do governo federal, parceria com o governo do estado, e as cidades se organizam para estar fazendo esse trabalho aí. Então é isso que eu tinha a dizer a vocês, agradecer a presença de cada um de vocês, muito obrigado, tenham todos um bom dia. Eu também gostaria de agradecer a presença de todos, mais uma vez me colocar à disposição, use o nosso gabinete para resolver essas demandas aí ligadas ao agronegócio, ligado ao meio ambiente também, e usem as diversas questões inerentes ao município. Eu quero me deixar aí à disposição, minha equipe à disposição, o gabinete 34, o deputado Zé Carapô. Vamos fazer esse trabalho junto. A gente tem muito o que trabalhar, cada município aí tem suas peculiaridades, e a gente tem muito o que fazer no nosso estado de Goiás, e a gente tem que aproveitar essa onda que a gente está vivendo no Brasil. Essa é uma onda, na verdade, que ela sempre se encaixou muito com Goiás. Eu acredito que o povo goiano, de uma forma geral, pelo menos uma grande maioria, tem essa visão um pouco mais moderna das coisas e menos xiita, menos apaixonadas a algumas amarras que vêm nos mantendo aí nosso país no ostracismo. Então, me utilizem como ferramentas de vocês para estarmos trabalhando todas essas alterações e modernizando a legislação goiana para atender de uma melhor forma a toda a população. Muito obrigado a todos. Eu declaro encerrada a presente sessão.